nós já colocamos, oficializamos aqui para a empresa que se não entrar a vacina Sputnik no Programa Nacional de Imunização, o Rio Grande do Sul tem toda a disposição e interesse de fazer a aquisição direta, né? Embora é importante marcar que o Ministério da Saúde já manifestou também a disposição de adquirir todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa, fabricadas aqui no Brasil e que, inclusive, já encaminharam um protocolo de tensões que pode vir a ser assinado entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde. Mas a gente reforça, o nosso interesse é poder acelerar esse processo de imunização. A gente está procurando todas as frentes e eu agradeço a atenção que eu me. Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho de uma fala do governador Eduardo Leite, após a assinatura de intenção de compra direta da vacina Sputnik para o Rio Grande do Sul, caso o governo federal não a inclua no Plano Nacional de Imunização. O documento é um ato simbólico, já que a vacina ainda não é autorizada para aplicação no Brasil. A vacina russa Sputnik voltou ao centro das discussões após ter pedidos de uso emergencial aceitos em diversos países, incluindo os da América Latina. Na Argentina, por exemplo, o imunizante da Rússia é protagonista na campanha de vacinação do país. Aqui no Brasil, as tratativas entre a Anvisa e o laboratório União Química, que irá produzir as doses em solo brasileiro, seguem a todo vapor, mas ainda dependem de um requisito fundamental do órgão regulador brasileiro. E claro, além da aprovação dos documentos. No Direto ao Ponto de hoje, vamos falar sobre o que avançou nos estudos da Sputnik nos últimos meses, das peculiaridades técnicas do imunizante e ainda em que pé andam as discussões para aplicação no Brasil. Para falar sobre tudo isso, vamos ter a presença da Melanie Fontes Dutra. Ela é idealizadora e coordenadora da Rede Análises Covid-19 e também mestre e doutora em Neurociências pela URGS. Vamos nessa? Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Em agosto do ano passado, 5 meses atrás, a gente dedicou um episódio aqui no Direto ao Ponto para falar sobre a vacina desenvolvida na Rússia. Naquele dia, mais especificamente 11 de agosto, o presidente Vladimir Putin declarou vitória na disputa internacional por um método preventivo contra a Covid-19. Era a primeira vacina experimental anunciada contra a doença. Em um comunicado na TV estatal, ele chegou a dizer que a sua filha teria sido imunizada pela vacina. E ali então nasceu um marco histórico para a ciência, mas também muitas dúvidas sobre a Sputnik. O nome faz referência ao primeiro satélite orbital, lançado pela União Soviética em 1957 e que deu início à corrida espacial global. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. As dúvidas quanto à vacina que citei agora há pouco são em relação aos resultados pouco divulgados do estudo na Rússia. Esse cenário ainda causa desconfianças de especialistas quanto à eficácia do imunizante e acaba ficando a critério dos órgãos reguladores a responsabilidade de acatar a vacina com base em seus critérios e muitos documentos. Os dados que foram divulgados pelo governo russo é que as 2 primeiras fases dos estudos clínicos começaram ainda no final de junho, com 38 participantes. Os resultados que foram publicados no periódico de medicina mostraram o registro de eventos adversos leves e nenhum grave, e uma resposta imunológica dos participantes capaz de combater o coronavírus e impedir a infecção por ele. Já na terceira fase, que não foi publicada em nenhum periódico até o momento, o número de voluntários aumentou para 22,7 mil, conforme as informações do governo russo. Os resultados foram positivos. A eficácia, segundo o governo, foi de 91,4%, de acordo com o anúncio feito naquela época, ainda em dezembro. E mesmo tendo feito um anúncio inédito lá em agosto, o fato é que a Sputnik não foi a primeira e não foi a segunda vacina a ser usada em grande escala no mundo. Mais recentemente, no final de 2020, ela teve uso emergencial aceito em países membros da Organização Pan-Americana de Saúde, como é o caso da Argentina, Bolívia, Venezuela e o Paraguai. No entanto, não obteve um registro definitivo até agora em nenhum deles. 6 dias atrás, a Hungria foi o primeiro país da União Europeia a aceitar a vacina russa. Um pouco antes ainda, no dia 11 deste mês, a Palestina foi o primeiro país a registrar a Sputnik no Oriente Médio. E essa lista deve ficar ainda maior. De acordo com o próprio laboratório russo, 50 países já pediram autorização para uso emergencial.
Na Argentina, que é um dos países mais próximos da gente, o ano estava se preparando para virar, quando o presidente Alberto Fernandes anunciou o início da campanha de vacinação com a Sputnik. De acordo com as informações do governo argentino, estima-se que só em janeiro cheguem 5 milhões de doses e 14,7 milhões em fevereiro. A vacina requer 2 doses para aplicação correta, de modo que o governo espera imunizar 10 milhões de pessoas ainda no primeiro trimestre de 2021. Mas e no Brasil? Então, aqui o processo vai exigir um pouco mais de tempo. Isso porque a Anvisa, que é o órgão regulador brasileiro, tem como critério para aprovação do uso emergencial uma etapa 3, uma etapa de teste número 3, que seja realizada em solo brasileiro. E esse teste ocorrerá no laboratório União Química, no Distrito Federal. E isso fará com que leve mais alguns meses para que tenhamos um novo imunizante autorizado. Fora o teste, é uma série de documentos que precisará ser apresentado e aprovado, da mesma forma que ocorreu com a Coronavac e com a AstraZeneca. No entanto, o governo do Rio Grande do Sul já se antecipou e assinou um documento de intenção de compra direta da vacina russa, caso o governo federal não a inclua no plano nacional. A assinatura ocorreu nesta terça-feira em reunião com o presidente do laboratório União Química. O estado gaúcho, que já acumula mais de 10,5 mil mortes por Covid-19 até hoje, já imunizou mais de 109 mil pessoas do primeiro grupo de risco, que inclui idosos, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e pessoas portadoras de alguma deficiência. Ao todo, foram mais de 511 mil doses recebidas, entre Coronavac e AstraZeneca, que é produzida pelo laboratório de Oxford. Diferente das demais vacinas aplicadas no Brasil, a Sputnik tem um processo diferente de desenvolvimento. Ela é baseada em adenovírus. O adenovírus é quimicamente enfraquecido para evitar que se multiplique em células humanas normais, mas é capaz de transportar a proteína spike do coronavírus, que é o que ajuda o vírus a se ligar e infectar as células humanas. A peculiaridade da Sputnik é ser uma vacina de 2 vetores ou estágios, uma injeção de adenovírus humano tipo 26 e 3 semanas depois uma injeção de adenovírus humano tipo 5, ambos contendo o gene da proteína SARS-CoV-2. Assim enganam o organismo, que desenvolve imunidade contra o primeiro tipo do vetor e potencializa o efeito da vacina com a segunda injeção de um vetor diferente. Mais cedo eu conversei com a Melanie Fontes Dutra, a idealizadora e coordenadora da rede Análise Covid-19, para entender como funcionam essas particularidades. Confira um trecho. O que a gente viu, é um problema na transparência dos dados. Até hoje a gente não viu um ensaio de fase 3 publicado. A gente sabe que em alguns locais já teve aprovação para uso emergencial, como na Argentina, acho que na Bolívia e no México também, mas a gente ainda não teve acesso aos dados de fase 3. A gente sabe que eles encontraram uma eficácia próxima de 92%, e que é uma eficácia interessante, mas precisaria ver quantos eventos realmente foi, o intervalo de confiança, outros parâmetros como o número de participantes imunizados que foram contabilizados para a obtenção desses eventos. Então realmente falta assim, uma certa transparência aí nesses dados para a gente poder ver que ponto nós realmente estamos, né? Mas fato é que elas já estão aprovadas emergencialmente em alguns lugares, então imagino que esses dados realmente já estão aí coletados, o que realmente falta é a gente ter acesso a eles. O que acontece aqui no Brasil é que a Anvisa tem um procedimento que o estudo de fase 3 deve ter sido conduzido aqui também, né? Tanto solicitada aí junto à agência reguladora a aprovação de uso emergencial. Então, existe a tratativa de iniciar esse estudo aqui. O pessoal da União Química e do Instituto Gamaleya estavam fazendo esse tipo de acordo aí com a Anvisa. Ainda não saiu nenhum dado, né, específico sobre isso, mas a gente não pode, né, aplicar o imunizante sem ter a aprovação do uso emergencial. E para a Anvisa, o estudo também deve ser realizado aqui no país para fazer essa solicitação. Então, dessa forma, o que a gente está vendo são coisas que realmente podem ser feitas, que é a negociação, daqui a pouco compra de doses,
mas essas doses não podem ser aplicadas enquanto a aprovação não tiver sido realizada. Então isso é uma coisa muito importante, né? O que esse acordo aí que o Eduardo Leite está fazendo com a União Química e tudo é super ok, assim, pode fazer. Mas a questão é, nenhuma dose pode ser aplicada sem a aprovação da Anvisa. Aí após essa aprovação da Anvisa, ele daí poderia, já que esses acordos estão aí estabelecidos, fazer daí trazer a imunização para o Estado. Certo. A Sputnik ela tem algumas peculiaridades enquanto imunizante, né, Melanie? Você poderia explicar esses pontos que as diferencia de outras vacinas e também se essas características contribuem ou não para o interesse de outros governos, se podem, de repente, ser um impeditivo, se existe também alguma peculiaridade enquanto armazenamento, logística? Bom, uma vacina de adenovírus, ela usa 2 adenovírus diferentes, um na primeira dose e outro na segunda dose. Isso é uma abordagem bem interessante, porque aumenta a resposta, né? A gente está usando 2 adenovírus diferentes aí, então a gente tem uma resposta teoricamente mais amplificada. E deixa eu ver o que mais, 2 adenovírus. Quanto à logística, assim, ela parte de uma premissa parecida com a vacina de adenovírus da AstraZeneca, assim, não precisa de uma cadeia de frio para ser transportada, não precisa, por exemplo, de temperaturas muito baixas, né? Ela pode se valer da própria estrutura ali, que está sendo montada aí para essa vacina da AstraZeneca, com a Fiocruz, por exemplo. E o mais interessante, assim, é que, segundo os estudos de fase 1 e 2, eles estavam testando 2 abordagens, uma liofilizada e outra criopreservada, né? A liofilizada, caso ela realmente tenha se mostrado promissora, funcional, ela é super boa, né? Porque liofilizada a gente tem uma estabilidade maior, também temperaturas menos baixas. Então, permite uma logística super factível, né? Então, sem uma grande dificuldade. Então é bem interessante no fim das contas, né? Tem vários benefícios aí, segundo logística, mas existe essa questão da gente ainda não ter acesso dos dados, então fica muito difícil da gente dizer o quão boa ela se mostrou no final desses estudos, porque a gente ainda não tem acesso a esses pormenores, ao perfil dos participantes, ao número de eventos, como é que foram outras análises relacionadas ao perfil de segurança. Então, fica difícil argumentar sobre esse ponto específico, mas ela é bem positiva em alguns outros pontos relacionados à logística, né? Uhum. O que eu ia te perguntar agora era a questão dos estudos, das abordagens, se é um processo inédito entre as vacinas contra a Covid ou não. Eu não cheguei. A das vacinas de adenovírus que eu acompanhei, que estavam sendo estudadas agora em fase 3, ela foi uma das únicas, pelo menos, que combinou 2 adenovírus diferentes em cada uma das doses, né? A Johnson & Johnson está fazendo um esquema de uma dose só, o que é ótimo, é muito promissor também, e daqui a pouco nós vamos ter os resultados dela, parece. E a da AstraZeneca usou um tipo de adenovírus em todas as doses, enquanto que a CanSino usou outro tipo de adenovírus também nas 2 doses. Então, essa combinação aí de adenovírus na dose 1 e 2 realmente foi uma boa sacada, assim, uma boa proposta aí do Instituto Gamaleya, né? Os dados de imunogenicidade que eles publicaram na fase 1 e 2 foram bem interessantes também, eles estão disponíveis aí, acho que na The Lancet, se não me engano. Então, foi bem interessante, assim. Agora, era muito importante a gente ter o acesso e conhecimento dos dados de fase 3. E o governo não pode solicitar isso como uma forma, um critério? Ou tu acha que não tem interesse também? Isso eu já não sei te dizer, assim, se eles poderiam solicitar e se nessa solicitação eles poderiam enviar. Tudo depende também do próprio trâmite, né? Daqui a pouco, como está em vias de publicação, ou enfim, não sei, não poderia, não sei mesmo, sabe? Não, realmente não sei se permitiria fazer isso, mas o fato é que para entrar aqui no país, para ser avaliado todos os dados, né, que nem a gente viu com o Butantan e a Fiocruz, é uma série de dados que tem que ser enviados para a Anvisa para fazer análise.
E como a gente também viu em reunião, esses dados eles são discutidos, então a gente vai ter acesso a eles de um jeito ou de outro se passar por reunião aqui, né? Isso é uma coisa. Mas a questão é que como eles precisam ver essa questão da condução da fase 3, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Talvez mais adiante, né? Mas a curto prazo, assim, eles tendo que vacinar as pessoas aqui para fazer a fase 3, não vejo isso acontecendo nos próximos meses, assim, talvez mais ali para o meio do início do ano, não sei mesmo. Tudo depende de como vai ser essa tratativa para o início da fase 3 aqui, né? O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi minha, Brenda Fernandes, e a edição de Pedro Bastos. Até a próxima!